Olá, professor! Olá, professora! Como você está? Aqui é a Kátia, assessora de Educação Física, e eu quero trazer para o nosso tema do curso o jogo e a linguagem, uma aprendizagem baseada em problemas. Então, aqui é uma possibilidade de a gente pensar uma metodologia ativa e pensando duas coisas importantes para o nosso debate. Primeiro, o jogo, que é um elemento fundamental, um conteúdo da educação física, e segundo, a compreensão de que o jogo faz parte da linguagem, tá bem? Então a gente vai seguir um pouco adiante agora para entender quais são os caminhos que nós vamos desenvolver então para este curso, né? Nós vamos discutir como que a educação física e os jogos eles são forma de linguagem, com base nos livros didáticos, né, do Sistema Aprende Brasil, mas também em consonância com a base nacional comum curricular, que vem cada vez mais nos desafiando, né, para colocar em prática, compreender e colocar em prática, então, os temas aí, os elementos da cultura corporal de movimento, que a base vem chamando de práticas corporais, né, e que elas vão trazer para a gente primeiro uma diversidade enorme de conteúdos, né, que precisam ser revisitados e outros que precisam ser conhecidos também, né? Pois bem, vamos um pouquinho adiante. E aí, então, a gente vai pensar o que então é linguagem, né? Alguns autores vão dizer que linguagem é, antes de tudo, um meio de relação social, um modo de o sujeito agir no mundo, uma forma de expressão e também de compreensão. Assim, a linguagem está presente em todos os atos de compreensão e todos os atos de interpretação. Né? E como que nós, professores de educação física, interpretamos a linguagem no nosso cotidiano? Qual é a linguagem que nós privilegiamos, então, para o nosso dia a dia com os nossos alunos? Né? Então, aqui já começamos a ter algumas pistas de como a linguagem vai adentrando a educação física na escola. Né? Ainda Bakhtin, um outro autor, vai dizer para a gente que somos cercados e constituídos de linguagem pela palavra e pela ação. A nossa ação diante do mundo se dá pela linguagem da palavra, mas nem sempre a palavra, né? Ou quando a gente conversa, por exemplo, eu converso, eu utilizo de outras formas, eu falo, gesticulo, eu uso situações que identificam, por exemplo, positivamente que está tudo bem, né, que está ok, ou eu vou uma série de interpretações e códigos que a gente vai criando corporais que podem dizer se a gente está bem ou não está bem, se a gente está sobre paz ou não. Alguns desses códigos são códigos bastante simples e a gente reconhece com maior facilidade. No entanto, nem sempre é possível fazer isso. Imagine você quando está viajando em algum lugar e uma outra língua é falada, ou até mesmo um modo de falar que é um pouco diferente. Às vezes você pede para repetir, às vezes a pessoa que vai falar com você, ela demonstra, ela gesticula para demonstrar o que ela quer dizer também. Né? Então, essas são as possibilidades da linguagem. Né? Ainda, se a gente for pensar então na linguagem na educação física, né, alguns autores vão falar que a linguagem é a capacidade humana de produzir conhecimento e cultura, ou seja, uma interpretação que a linguagem é também um elemento da nossa cultura. E deste modo, a linguagem não é um produto acabado, ela está em permanente processo de produção, né? Favorecendo então as crianças a apropriação dessa linguagem no intuito de possibilitar a interpretação de textos produzidos pelas práticas corporais. Ou seja, a partir da linguagem, nós desejamos que as crianças, os jovens, os adultos possam interpretar as práticas corporais, transformar essas práticas, né, para que o seu cotidiano seja também melhor interpretado. Continuando, então, né, eu quero deixar como pergunta, então, como que o movimento pode ser uma forma de linguagem? Né? E aí, mais especificamente, que faz parte do nosso tema, como que o jogo pode ser entendido como forma de linguagem? Como que nós, professores de educação física, conseguimos pensar, organizar e interrogar também os nossos alunos para eles compreenderem que movimento é linguagem, que jogo é linguagem. E eu vou logo mais um pouquinho para frente nesse curso, vou trazer um desafio bastante interessante para vocês identificarem o movimento como forma de linguagem, assim como o jogo.
Então, o jogo e linguagem faz parte da dimensão da cultura. Nessa imagem que vocês estão vendo desse desenho, a gente percebe o quê? Crianças brincando, se relacionando, interagindo, trocando, provavelmente rindo, né? Então, a partir do seu corpo, o indivíduo pensa, age, se movimenta, comunica ideias que ele deseja, ele expõe as emoções, ele interage com o mundo, interage com as pessoas, não é mesmo? E Derrida, o autor, vai dizer pra gente o quê? Que isso reforça a ideia de que pelo jogo, ou pelo movimento, o indivíduo está atuando no mundo e produz inúmeras significações. E nós, professores de educação física, trabalhamos diretamente com os jogos. Não é que eles pertencem à educação física, porque o jogo ele pode ser para a educação física, ele pode ser para outra área também, porque ele pode ser uma estratégia pedagógica, né, para chegar num determinado lugar. No entanto, para nós, jogo é conteúdo, né? Linguagem é conteúdo também. Né? Então, aqui a gente vai ver também, o jogo permite ao indivíduo se relacionar, analisar, pensar, se conhecer, conhecer o outro, investigar-se, investigar o outro, experimentar o meio sociocultural em que ele vive, né? Tomar consciência de si mesmo, da outra pessoa quando ele está jogando, né? Nas ações, né? Isso vai privilegiar o quê? Ele reconhecer e identificar o seu contexto, né? Histórico-cultural e também transformá-lo. Então, a linguagem, a imaginação e a criação são elementos que, dentro da educação física, nós vamos explorar muito. E neste curso, eu quero trazer algumas possibilidades em que a criação e a imaginação e a linguagem estejam presentes para que nós nos desafiemos, enquanto professores, para pensar na relação com o seu contexto cultural. O indivíduo vai se apropriar dos signos, vai construir linguagem, vai reconhecer o próprio corpo, se relacionar com ele mesmo, mas também com os outros, porque esse é o movimento com a linguagem, né? Então, pelo jogo, o indivíduo vai perceber o seu meio, vai sentir, vai falar, vai pensar, vai se socializar, né? Então, às vezes num jogo simples, a criança está ali falando do que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela e por que ela não gosta, né? Então, aí precisa do quê? De um processo investigativo de nós professores para compreender o que acontece, o que não gosta, por que não gosta, quais foram as experiências anteriores que levaram a esse não gostar, né? Então, a imaginação vai ser a base de toda atividade que nós vamos utilizar para criar jogos, para pensar em como que essa linguagem faz parte aí do universo dos nossos alunos e do nosso universo também. Né? Relação inseparável entre o corpo, a imaginação e a linguagem. Né? A gente às vezes coloca tudo muito fragmentado em caixas. Né? Então, como que essas caixas a gente pode usar então como ferramentas que nós vamos acionando em diversos momentos para criar um contexto favorável para a aprendizagem. E aí a gente tem o desafio, né, que já colocado da Base Nacional Comum Curricular, de estar concentrado, então, a educação física na área de linguagem, juntamente com língua portuguesa, língua estrangeira e arte também. Então, é um desafio importante e necessário para a gente desenvolver, de estabelecer diálogos com essas outras áreas, né, com esses outros componentes curriculares, para entender quais são os desafios que nós, que estamos na mesma área, hoje, linguagem, quais são esses desafios que nós temos aí para enfrentar, não é mesmo? Então, o conhecimento da educação física se dá pela apropriação das linguagens por meio das práticas corporais, né, nossa matéria-prima, as quais permitem uma leitura crítica dos sentidos e significados histórico-culturais dessas práticas. E os alunos vão o quê? Se apropriar, vão se tornar agentes transformadores e produtores da própria cultura, né? Isso é uma fala que está lá na base, né? Uma necessidade do aluno também ser protagonista desse processo, não é mesmo? E para nós, professores, o que cabe? Provocar e produzir vivências significativas das práticas corporais. Então, a gente precisa problematizar essa prática, desnaturalizar algumas práticas que a gente já realizava e que nem sempre, né,
condiz com a realidade dos nossos alunos, ou às vezes tem uma prática que o aluno não faz porque ele acha que não é apropriada para ele, por uma questão de gênero. Então é preciso desnaturalizar, ressignificar essa prática também, né? E também evidenciar a multiplicidade dos sentidos e significado das práticas corporais. Né? Que outros temas que poderíamos relacionar então com as práticas corporais, né? Como que de repente um tema, por exemplo, a violência. Como que a violência perpassa pelas práticas corporais, às vezes não necessariamente na escola, mas aquilo que o aluno assiste fora da escola, né? E de uma forma ou outra adentra também a escola. E como que nós conseguimos problematizar essas situações? E é preciso visualizar hoje, né, que a base vai trazer, se organiza por competências, né? Então, dessas competências, tem algumas que são gerais. E você vai ver nesse quadro as competências gerais, e eu vou trazer uma para a gente, para essa discussão, né? Que é a número 4, que é utilizar diferentes linguagens, como verbal, corporal, visual, sonora, digital, bem como os conhecimentos das linguagens artísticas, matemáticas, científica. Para quê? Para expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e diferentes contextos de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, né? Tudo isso, e é um grande desafio, e não é só para a educação física, mas é para todo mundo, para todos os componentes curriculares, né, desenvolverem, mas tudo isso para que o nosso aluno consiga interpretar o mundo que ele vive, né, e que ele possa se relacionar melhor nesse mundo. Ainda tem mais algumas competências, né, e eu vou falar que é a número 1 e a número 2, a número 3, desculpe, que é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, né? E que elas são dinâmicas também, que elas vão mudando a partir de cada contexto, né? De cada momento histórico. E lá na 3, utilizar diferentes linguagens, de novo, né? Que eu já tinha falado, né? Então é importante, olha a importância dessas linguagens, como é importante a gente pensar, por exemplo, na resolução de conflitos, em situações que o aluno pode ser mais cooperativo, né? Porque a gente sabe que nem sempre em sala de aula, ou quase nunca, os alunos têm essa organização cooperativa, e é preciso que nós, professores, nos atentemos a isso, né? E que os nossos objetivos estejam também relacionados para modificar esse contexto. Então, né, quase finalizando aqui, né, eu trago 2 questionamentos, né, para a gente ficar durante esse curso discutindo, né, e refletindo. Né? Qual é o papel, então, do jogo e da educação física dentro desses contextos todos que a gente está falando? Né? Como desenvolver uma leitura e interpretação das práticas corporais? Né? E aqui a gente está falando do jogo, mas é importante a gente pensar nas práticas corporais como um todo, né? E pensar a construção da cultura lúdica e a produção do conhecimento por meio do jogo e da brincadeira, né? A gente sabe que no ensino fundamental 2, a gente vai reduzindo as práticas mais lúdicas, né? E colocando práticas mais, como o esporte, por exemplo. Mas é fundamental que o elemento da ludicidade seja presente para que essa aprendizagem dos alunos também seja mais tida como leve, digamos assim, mas é para que assim, a gente não se perca, não perca a dimensão do prazer que as práticas corporais também proporcionam, desenvolvem no ser humano, não é mesmo? Então, professores, era isso que eu queria trazer para vocês nesse momento. Né? Nós vamos continuar ainda esse curso, ele está só dando início, e eu espero que vocês gostem muito e também interajam, e eu fico à disposição de vocês para qualquer situação. Tá certo? Um abraço e até breve!